Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão todos vocês, todas vocês? Olha, hoje, mais uma vez, Fernando Chaves, trazendo os cumprimentos e agradecer pelos likes que vocês vão dando, o que me oxigena a trabalhar sempre. Isso é muito bom para a gente. E olha, uma das coisas interessantes que vieram a acontecer comigo. Um grande empresário, vendo essas transmissões e tal, e encontrando-se comigo, né, eu já tinha feito uma consultoria para ele e tal, com uma sequência de treinamentos corporativos, e ele me pediu para abordar liderança, que ele inclusive gostaria de levar para o pessoal dele, né? Liderança com a cultura, né? Amarrar isso, né? Para a gente poder levar a maturidade também no aspecto da liderança, né? Porque a gente sempre diz, teoria, mas a liderança tem alguns trejeitos, né? A teoria cita estilos que o líder deve ter, e se fala estilos de liderança aos montes, né? O que o Timothy Galloway, que é um dos fundadores, né, precursores da teoria coaching, né, junto com o Kenneth Blanchard, de liderança situacional e tal, então se fez aí uma simbiose, né, com a liderança situacional e o coaching, o que gerou o líder coach. É uma barbaridade isso, em função de você ter a elevação da maturidade pelo esquema da liderança, que é difícil, porque a gente vai explicar no decorrer da nossa conversa, talvez demore umas 2 transmissões, para abordar tudo direitinho mesmo, né? Mas o líder, ele trabalha muito com quatro estilos. Eu já tenho no canal do YouTube, eu tenho uma série falando exclusivamente da liderança. E aborda os 4 estilos. E esses 4 estilos chegam muito para o coaching, que a liderança, o primeiro estilo, mentoria. E mentoria é aquela liderança muito no DISC, se fala muito isso, né, no comportamento do líder, né, comportamento dos colaboradores. Não tem mapa melhor do que o DISC. Já, já mexeram nisso, né? Psicólogo, RH, o pessoal já deve ter falado com vocês alguma coisa. Não tem mapeamento melhor do que o DISC. Dominância, influência, estabilidade, conformidade. Não tem nenhum estilo melhor ou pior. O estilo depende de que coach, né, que cliente, que subordinado, que a gente já nem usa muito essa expressão, né, qual colaborador necessita de um estilo prático. Tá? Aí é que entra a habilidade do líder. Trabalhar quem é aquele talento, né? Que talento necessita de uma mentoria que eu devo ensinar mais, estar mais próximo, né? Dizer como fazer, por que fazer, de que maneira fazer aquela tarefa. Ou, se não você, enquanto líder, né? Mas era interessante que você fizesse isso. Mas, se não, você tem uma área de treinamento, né? Um treinador exclusivo para aquelas tarefas, daquela função, daquele talento que você contratou, né? Manja isso. Meu amigo ou minha amiga, a gente pode pensar se isso depende de cultura. Claro que depende. A cultura é aquilo arraigado, né, na gente. A gente acredita que pelo que a gente está fazendo está dando certo. E a gente às vezes, difícil da gente enxergar o lá fora, né? E eu costumo dizer que o mercado não manda, o mercado exige, né, que você tenha isso, né? Imagina aquele quebra-pau que o gerentão dava naquela época, né? Olha, tem que fazer, é assim.
hoje nem deveria existir, né? Mas bem que existe, né? Se vocês querem voltar a algum programa televisivo, né, nas minhas folgas de aula, de consultoria, alguma coisa, ou algum treinamento eu tenha que estudar alguma coisa, me pego vendo alguns capítulos da novela Agora Vale Tudo, né? E olha o Marco Aurélio, estou bem, né, na novela. E o Marco Aurélio, ele é muito mentor, dominância, né? Exigente. Olha um comportamento aí que a gente pode imaginar muito, muito mentoral, né? Autoral, muito autocrático, né? Esse é o estilo 1. O estilo 2. O estilo 2 já começa um certo apoio, né? Na verdade, a gente entende que você tem que caminhar para competência e comportamento. Competência, a somatória de conhecer aquilo e saber fazer aquilo, que é conhecimento e habilidade, e o comportamento, que vem de querer fazer, eu quero ganhar aquilo, né? Comportamento produtivo, motivação, aguerrido, entre alguns valores aí, sim, que a gente pode mexer lá na frente, né? Mas uma das coisas que a gente tem que entender é uma ação de melhoria desse comportamento, fazê-lo entender o que é importante para ele naquela tarefa. O estilo apoiador merece também aí, né? Apoiar, talvez, porque ele cai um pouco com o passar do tempo na empresa, né? Às vezes a cultura não era aquela dele, né? E cultura, eu digo às vezes brincando, cultura é um inferno. Porque a cultura, ela constrói muito. Claro, e a gente bate palma para a cultura. Mas, com o passar do tempo, se a gente não estabelecer uma cultura inovacional, não implementar uma cultura inovacional, a gente vai ficando para trás. E nossos valores vão ficando muito também lá atrás, muitas vezes esquecidos. O líder é aquele secarrão grosso, não é aquele. Também não pode ser o líder abertão, né? Bonachão, né? Se você tem que escolher algum estilo de líder, escolhe o estilo que você saca do colaborador, perguntando a ele o que ele gostaria de fazer, de que maneira ele vê aquela tarefa, como que você vê isso, né? Assiste o meu canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link para vocês entrarem nessa área de liderança, onde mostra os 4 estilos, né? Mentor, que é o estilo autocrático, o estilo treinamento, né? Condutibilidade, né? O estilo de condução, que é um estilo onde mostra muita competência, mas também já trabalha estilos apoiadores, né? Para que ele se motive, né? A enveredar por aquela tarefa, querer fazer. O estilo consultivo, que aí entra muito mais o estilo ser consultor do seu talento, desse talento, o que você precisa, o que você gostaria que eu fizesse, né? Como você vê isso? São perguntas do estilo consultivo, perguntas muito abertas, que é o melhor, porque você saca muita coisa, né? E o estilo executivo, que é deixar fazer. Esses são os estilos que a liderança deveria aplicar. Quando a liderança pensa em aplicar isso, o líder tem que abandonar aquela coisa que ele gosta, né? Aquela dominância dele, aquela influência dele, o nível dele tendo diz que tem estabilidade, conformidade. Eu não posso enveredar pelo meu estilo. Eu tenho que entender o que é que ele precisa. É de competência? É de melhoria no comportamento? E eu vou trabalhando essas áreas, né? Esses gaps, né? Para a gente poder preencher essas lacunas, né? A cultura
A cultura a gente gosta daquele estilo, né? Vem dando certo. Bom, aos trancos e barrancos dá certo, né? Nós, colaboradores, meros colaboradores, temos que fazer a tarefa. Eu digo tarefa, qualquer tipo de ação. Nós temos que fazer. E aí? Bom, temos que fazer com que o colaborador entenda, né? Dentro de uma. Lá vem eu buscando muitas outras coisas, né? Buscando uma avaliação de desempenho, né? Hoje a gente não fala muito avaliação de desempenho, até que fala, mas já mudou alguma coisa, porque a gente estabelece um plano de desenvolvimento individual dentro da empresa para você, ou um PDC, Plano de Desenvolvimento de Carreira, a partir de um desempenho já mostrado, para que a gente entenda que esse colaborador, essa colaboradora pode avançar, né? É tão difícil chegar nesse ponto, né? Concordo com algumas afirmações nessa conversa que eu tive com o empresário. É difícil chegar nessa maturidade? É. Por quê? Porque bate mais forte a cultura. O estilo meu de trabalho. Eu trabalho assim. Não, não é eu trabalho assim. Eu trabalho analisando o nível dos meus colaboradores, em que pé ele está. Gente, vamos voltar com essa temática, né? Mas é importantíssimo que a gente entenda esses estilos e que a gente vá lá na frente praticar, né, com o colaborador, quebrando essa barreira da cultura. Um abraço, bye bye, a gente volta. Até uma próxima.